6h37. Bom dia! Você está na melhor programação de registros públicos desse país. Bom dia, Tassi. Bom dia, Tiago. Bom dia, Dalva. Bom dia, Débora. Bom dia, Prof. Tati. Bom dia, Jotar, assim que diz, Isaura, Cris, Jordana. Bora. Bora. 6h37. E hoje é café com registro civil. É quinta-feira, é dia de conversar sobre os detalhes do registro civil. Professor Joamar, bom dia, Luciana, Dalva. Uou! Simbora para fazer mais um café todos os dias, a sua melhor audiência, o seu melhor bate-papo. E hoje tem aula à noite, professor? Tem aula à noite hoje, tem condomínio de lotes, com a equipe de professores, com o professor Bernardo Chesi, com o João Pedro Lamana Paiva, professor Pedro Bacelar, bom dia! Bom dia! Hoje à noite, você não se inscreveu? O evento é gratuito? Os alunos do curso Registros de Imóveis Descomplicado já recebem o link hoje à tarde. E o pessoal que está inscrito no evento do dia 23, 24 e 25 de março, evento esse ao vivo, online e gratuito, receberão pelo grupo do WhatsApp. Fique ligado, se você está num dos grupos, vai receber hoje o link. Hoje à noite, às 8 horas da noite, condomínio de lotes. Toda a galera, vamos estudar, bora estudar, é pandemia? Vamos estudar. Ontem meu convidado teve uma dificuldade ao entrar, porque às vezes o aplicativo atualiza à noite, e se você não percebeu de manhã, o aplicativo não está atualizado, aí tem que atualizar. Eu fiquei 20 minutos então, sem o meu convidado, esperando. E aí eu resolvi abrir a live para a audiência. E entraram acho que uns 4, 5 amigos muito queridos. E aí hoje já me pediram então para começar a fazer um programa à tardinha, conversando com a audiência. Então todos os dias à tardinha poderia ser feito. Já pensou? Abre à tardinha o programa e deixa o pessoal entrar para conversar. Eu acho que vai ser legal, Vamos tentar essa semana, vamos ver se vai dar certo ou não, mas de repente nós vamos começar a abrir todos os dias para o pessoal entrar e deixar uma mensagem aí. 6h40, 57 pessoas comigo na sala. Bom dia, Verônica. Bom dia, advogado extrajudicial. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Elaine. Não se esqueça, o evento do dia 23, 24 e 25 está com as inscrições abertas. Já são mais de 1.000 pessoas inscritas. Obrigado. E ocorrerá semana que vem, gratuitamente, online e ao vivo comigo, com a minha equipe de professores, aonde nós vamos conversar sobre os segredos das matrículas no registro de imóveis. Tem segredo na matrícula? Sempre tem alguma coisa que a gente não encontra no livro e o registrador, o advogado, o corretor se depara de frente. E agora, como eu faço isso? Você pega aquela matrícula e ela está escrita assim, uma área de 5 hectares dentro de um todo maior. E aí, o que é o todo maior? Hein? Que coisa mais linda essas matrículas, são maravilhosas. Mas hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de conversar sobre registro civil. Porque o registro civil e o registro de imóveis, eles são um caso de poliamor comigo. Eu amo os dois. Sou professor de registro de imóveis e sou professor de direito de família. Então, ontem eu estava conversando com o cacetário, eu disse para ele, olha, sou registrador civil também. Ele disse, não sabia. Eu disse, sim, sou civil também. Eu disse, mas então temos que divulgar mais. Eu disse, olha, eu amo o registro civil, eu amo. Acontece que acabei indo mais para o imóveis, mas o registro civil é um caso de amor comigo e com o imóveis. É um poliamor registral, Então hoje, quinta-feira, eu dedico sempre ao registro civil. E nas quintas-feiras, claro, para conversar sobre registro civil, eu tenho que chamar a minha professora, Tatiane, que é registradora civil em São Paulo e que entende da matéria e que gosta de conversar sobre registro civil. Então deixa eu ver se ela já está aqui. Vamos ver, vamos puxar aqui.
Ok. Bora ver se ela recebe meu convite. Bom dia. Olá, Tudo bom, bom Tatiane? dia, professor. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Que bom te receber aqui pela manhã para a gente poder conversar com a nossa audiência sobre o registro civil, tão amado registro civil, né? Registro civil é imbatível. É aquele caso de amor assim que não tem como explicar, né, professor? É isso aí, a gente gosta demais, vive demais ele, demais. E eu sei que você está preparando as novas aulas para a nova turma que vai entrar dia 29. Eu abro vagas limitadas para a nova turma. Eu dedico, tomara que todo mundo consiga a sua vaga, pelo menos todo mundo que estava comigo nesse período agora de divulgação. E nós teremos, então, uma disciplina de pontos polêmicos de registro civil, né, Tatiane? Coisas legais, E tem diferentes. pontos. E Ou se tem pontos polêmicos. tem muito ponto polêmico. E hoje eu vi que você escolheu um tema que também é polêmico e que é muito interessante, né? Eu estava vendo que é a questão do registro tardio e o registro pós-morte, pós a morte. Muito bem, me conta um pouco disso aí para o pessoal saber como é que funciona o registro tardio, né? Então, professor, hoje a gente vai tratar daqueles casos assim. Fiz meu avô, fui buscar o registro de óbito dele, estou precisando para a questão do INSS, para a questão de cidadania. E não localizei. Descobrimos que ele nunca foi registrado, o registro de óbito dele não existe. Será que eu posso fazer, depois de 10 anos, o registro de óbito dele diretamente no cartório? Nossa, e é comum isso, né? É comum. Muito comum. Será que, se ele tiver o registro de óbito, mas nunca foi registrado o nascimento dele, professor? Isso também Tem é o muito registro comum. de óbito. Será que eu posso fazer esse registro de nascimento no cartório? Isso é um problema porque muitas vezes os imigrantes vinham para cá e não traziam o seu registro, não registravam o filho, ou registravam só, batizavam na igreja, né? E não faziam o Uhum. registro civil, muito comum também. E aí quem vai buscar esses documentos de cidadania enfrenta isso. E tem muitos advogados trabalhando nisso hoje, tentando compor esses modelos de registro, né? Mas e aí, é Uhum. possível? Só judicial ou será que dá extrajudicial também? Vamos ver. A gente sabe, né, professor, que o registro tardio ou de nascimento, especialmente, ele está muito ligado com o subregistro, né? Hoje em dia a gente não vê essa realidade assim de forma tão como era antigamente, mas ainda existe localidades que as comunidades elas são muito rurais, as pessoas elas são muito simples e às vezes realmente elas demoram para fazer o registro de nascimento, né? Antigamente, além dessa questão da, de ser longe do cartório, de não ter transporte para ir até o cartório para fazer o registro de nascimento, a gente vê também que muitos casos, justamente porque antigamente existia a possibilidade, que hoje já é inconstitucional, das designações que são discriminatórias, né, de filhos ilegítimos, filhos legítimos, tem casos que as mães elas deixavam de fazer o registro de nascimento justamente porque se tratava de um filho fruto de uma relação extraconjugal, né? Uhum, Então, hoje a gente talvez não observe tanto, por quê? Porque o registro de nascimento ela é porta para o exercício da cidadania. Hoje a gente uhum. não consegue é, exercer nossos direitos como cidadão, né? Votar, ter acesso à educação, ter acesso à saúde, sem o registro de nascimento. Então, por isso que ele é tão importante, por isso também que o próprio Estado ele tomou algumas medidas para estimular o registro. Uhum. Antigamente, na Lei de Registros Públicos de 1939, por exemplo, aquele que não registrava a criança havia previsão de crime. Crime e multa, né, professor? Isso aí, exatamente. A multa era muito comum. E aí que nós temos aqueles casos que a pessoa nasceu num dia, foi registrado no outro, não fecham as datas, porque exatamente havia um problema de multa. E a multa era pesada. A multa era Uhum. tipo um salário mínimo, assim, era muito difícil para o cidadão. E veja, às vezes o cara tinha ali a questão do nascimento, a esposa passava mal, ele vinha para casa, não dava tempo de ir ao cartório, chegava no cartório, tinha que ter o documento de tal forma, quando via, passava o prazo.
Então ele acabava declarando o nascimento do filho mais tarde para conseguir registrar a criança. E alguns nem registravam. Muito comum, essa realidade hoje não existe diretamente, porque hoje está tudo mais fácil, mas havia sim. E tinha aquele caso também do pai que vinha para a cidade e registrava os 5 filhos de uma vez só, né? Tipo assim, nos últimos anos eu tive uns 5 filhos, vou registrar todos de uma vez só hoje. Exatamente. E até na Lei 6.015, a redação original dela, havia previsão de multa ainda. Aí depois veio uma alteração legislativa aqui, justamente para estimular, né? Ó, vamos tirar a multa para estimular as pessoas a regularizar e a registrar seus filhos. E hoje o registro de nascimento ele é obrigatório, sim, né? Salvo a questão do indígena não integrado, mas ele é obrigatório, só que não há uma previsão de qualquer tipo de sanção penal ou civil pela falta do registro. Mas para a gente tratar de registro tardio, professor, a gente tem que trazer um pouquinho sobre os prazos para registrar. Tanto o prazo de registro de nascimento, quanto o prazo de registro de óbito. Ambos estão previstos na Lei 6.015. E aí, professor, só para falar do prazo do registro de nascimento, nós já temos 2 questões controvertidas. O mais básico sempre tem. Para começar, já tem polêmica. Até vou dizer assim, pessoal, peguem o artigo 50 da Lei 6.015 aí e tirem as suas próprias conclusões. Por quê? Porque a doutrina, ela entende que existe pela redação do artigo, existe uma ambiguidade, existe uma dupla interpretação. Por quê? Qual é a regra? A regra para o registro de nascimento, né, professor, são 15 dias, Isso. Podendo se prorrogar por 3 meses na situação das localidades que distam a 30 quilômetros da sede do cartório, correto? Certo. E aí a primeira questão controvertida é se seria 15 dias e 3 meses para essas situações, ou 3 meses mais 15 dias, se é uma soma ou não, tá? E aí, já começa aí, né? E que acaba dando uma certa diferença, né? Claro. Com certeza. A doutrina, ela, de maneira geral, ela entende que seriam 3 meses, não somaria os 15 dias, tá? Procurei nos códigos de normas da maioria dos estados do país e eu encontrei uma previsão no Código de Normas da Bahia. A Bahia, ela é específica, são 3 meses, 15 dias. Não há essa professor soma. Pedro Bacelar, que mora na Bahia, que é registrador lá, viu? A Bahia sempre fazendo história nesse país, né? Muito! Eu vi o Código de Normas da Bahia, inclusive, tem, fugindo rapidinho aqui, tem uma disposição sobre suprimento de registro de nascimento. Muito legal de forma administrativa, muito legal mesmo. Muito e aí bom. O Pedro... Aí, ó, a Bahia tá certa, diz o Pedro. Ele tá muito bem de Código de Normas lá. Mas então, e aí? Seriam só esses prazos? Não. Tem o prazo que está previsto no artigo 52, que inclusive foi objeto de alteração legislativa recente, né, em 2017, que trata da hipótese que um genitor, na falta de impedimento do outro, comparece sozinho no cartório. Antigamente, a redação, ela previa o quê? Ela previa que a mãe, comparecendo no cartório sozinha, na falta do genitor, prorrogava-se o prazo por 45 dias. Qual foi a alteração legislativa? Foi de trazer também essa possibilidade para o pai. Na época da alteração, eles entenderam inconstitucional essa diferença entre pai e mãe e resolveram tratar de forma isonômica, né? Então, hoje, na falta de um genitor, o outro pode comparecer no cartório e vai ter esse prazo prorrogado por 45 dias. Tá bom, e aí, igualdade. Igualdade. Exatamente. Existia essa disposição específica para a mãe justamente porque ela tinha aquele período pós-parto, né? Que talvez ela precisaria de um maior tempo para ir no registro realizar o nascimento, mas enfim, eles igualaram as 2 situações. E aí essa segunda questão controvertida, que seriam 15 dias mais 45, olhem o artigo 52, pessoal, e tirem suas conclusões. Aí seria 15 mais 45, totalizando 60, ou se seriam 45.
Nossa. E aí a maioria Perdemos um pouquinho da conexão com São Paulo. Voltou, 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 voltou? voltou. Estamos lá nos Voltou? 45. Ah, então tá. A maioria dos códigos de normas, eles prevêem, como está na lei, prorrogado por 45 dias. Aqui em São Paulo, o Código de Normas é taxativo. É 60 dias. Então, ele prevê a soma. Ok, Tá? ok. Então, mas é uma questão também controvertida, né? Teria que analisar cada código de normas e que cada corregedoria entende. Então, é esse. Ok, e na questão de união estável, é possível o pai vir registrar em São Paulo? Como é que está isso? Tipo, o pai vem para Sim. registro e ele não tem nenhum documento de união estável, né? Ele tem só o amor, né? Mais Uhum. nada. E ele tem o Uhum. documento da mãe de identidade e ADN. Ele consegue registrar? Uhum. Isso aí. Sim, na verdade, até assim, de forma contrária, né? A mãe, ela comparece para registrar um nascimento, né? E aí ela vem, apresenta a certidão de casamento, presume a paternidade. Ok, né? Sem discussão. Agora havia essa discussão em relação à união estável, e aqui em São Paulo ela já previa antes de forma das próprias corregedorias, elas já traziam essa possibilidade, e aí foi incluído mesmo de forma específica no Código de Normas, que é possível sim apresentar a escritura declaratória, ou então a sentença judicial e paternidade. Interessante. Mas tem que ter um documento da união estável daí. Tem que ter Sim, Tá. Não, porque o problema sim. maior é quando não tem nada, né? Quando não tem nenhum Ah, documento não. até. Aí é o problema maior, eu acho esse. Esse é mais difícil. É. Aí Ok. o pai ele tem que comparecer, né, para reconhecer a paternidade. Deixa eu contar uma historinha, então. Eu nasci dia 16 de abril. 16, tá pertinho do meu aniversário agora. Nasci em Porto Alegre, no Hospital Ernesto Dornelles. E na época, não sei por quais motivos, né? Acho que a multa era muito cara, meu pai não tinha condições, querido lutador amado. E ele, quando foi registrar, não deu, né? Não, já era depois lá, era dia 30. E aí ele se apertou, né? Então ele trouxe dois amigos para declarar o registro, para poder não ter essa multa, né? Então eu acabei, era muito comum isso na época, eu sou registrado dia 30 de abril. Então eu passei grande parte da minha infância achando que eu fazia aniversário dia 30. Aí um dia minha mãe disse, olha, eu tenho que te contar uma verdade. Tu nasceu dia 16. A única prova que eu tenho que eu nasci dia 16 eu acho que é a certidão de batismo, né? Mas eu não vou trocar todos os documentos, que isso é uma mão de obra hoje, né? Então, assim, eu comemoro aniversário sempre duas vezes. Primeiro, porque dia 16 é o dia do meu aniversário. No dia 30 eu recebo tudo que é e-mail de loja e banco dando parabéns pelo aniversário. Então, são duas datas comemorativas aqui. Duas comemorações, é bom, hein? Não, é bom, duas comemorações. Mas era muito comum a gente ter o registro diferente da data, exatamente porque a legislação ela era cruel, né? Ela incentivava a não ter registro, a legislação, ela incentivava a não ter registro. E aí aconteciam essas questões das datas diferentes, né? Hoje já é mais raro, mas antigamente era mais comum. Mas vamos. Eu tenho um caso também que a pessoa está registrada, tipo, vamos imaginar que ela foi registrada no ano 2000. E aí a data de nascimento seria 2001. Foi um ano depois ela nasceu. Tá errado, né? Tá errado, claro que tá errado, né? Como é que vai registrar antes de nascer, né? Não tem como, né? E até uma hipótese de retificação que, assim, controversa, mas que talvez entraria nas hipóteses de retificação administrativa do cartório, né? Isso aí, isso aí, isso aí. Bom, e aí? E eu tenho um caso também que é muito legal, que é do Zé da Praça. Que foi logo quando eu cheguei no cartório aqui na cidade, e aí caiu no meu colo e eu tive que resolver. Por quê, pessoal? Porque a Lei 6.015, na sua redação original, ela exigia que a gente encaminhasse o registro tardio para o juiz. E aí houve uma alteração legislativa e disse, ó, não precisa encaminhar para o juiz, você, registrador, pode fazer o registro fora desses prazos, tá? Basta comparecer duas testemunhas. E aí veio o provimento 28,
o provimento 28 do CNJ, que veio a regulamentar o que a gente tem que receber, como é que a gente vai fazer esse procedimento de registro tardio no cartório. E aí precisa o quê? Precisa que o interessado compareça no cartório, faça um requerimento, né? Ele compareça com essas duas testemunhas, ele indique toda a sua qualificação, né? Nome, sobrenome, data de nascimento, local de nascimento, enfim, todos aqueles requisitos do assento de nascimento, né? E a gente entrevista ele, a gente entrevista as duas testemunhas, a fim de quê? A fim de, realmente, a identidade dele. O registrador agora colhendo a prova, né? Colhendo a prova, né? Que interessante essa função registral, né? Que antes era só judicial. Agora o registrador pode colher a prova ali. Ler a prova. E aí a gente só encaminha para o juiz se a gente tiver dúvida quanto a essas provas, elas forem insuficientes, ou se a gente suspeitar de fraude. Então a gente vai ter que analisar quando a gente receber. Por exemplo, se ele conhece realmente o local que ele está indicando como nascimento, se ele conhece as ruas, os bairros, se ele tem algum tipo de cadastro em escolas, na Secretaria da Saúde, né? A gente vai ter que averiguar se a idade que ele está indicando realmente é compatível, porque é um pouco subjetivo, né? Muito subjetivo. A gente tem que averiguar também a questão até do sotaque, assim, para verificar se realmente se trata de um brasileiro. Por quê? Porque às vezes pode ser que um estrangeiro ele esteja comparecendo no cartório para conseguir um registro de nascimento e, de uma forma ilegal, a nacionalidade brasileira. Esse caso do Zé da Praça foi assim. Foi... Não, mas eu vou até contar. Existiu também um caso dessa situação de um estrangeiro na época que eu trabalhava com meu pai. Meu pai é registrador civil há 30 anos, foi registrador de imóveis também, tabelião. E aí, na época, veio uma situação dessa, porque a gente sabe que no Rio Grande do Sul, professor, faz fronteira com Uruguai e Argentina, né? Sim. E aí, minha caneca do Uruguai aqui, ó. Ó, viu? Aí compareceu a mãe no cartório para registrar a criança e ela realmente tinha um sotaque um pouco latino. E ela não tinha muitas informações e ela indicava que o nascimento da criança foi justamente numa cidade de fronteira. E aí, na época, o meu pai ele encaminhou para o juiz essa situação. E aí, eu até liguei essa semana para ele e falei: e aí, pai? Só um pouquinho. Eu falei: e aí, pai? Lembra aquele caso? Ele falou: lembro, verdade, não sei o que. Lembra o que se sucedeu? Não lembro. Não lembro o que aconteceu. Fazem muito, 10 anos atrás. Sim. Mas o caso do Zé da Praça foi o seguinte. Trancou de novo. A internet tá horrível aqui hoje, hein? Eu tô no 4G, porque senão não sobreviveria. 3G. Eu também. Mas vamos lá, o caso do Zé da Praça era o seguinte: o Zé da Praça, como o próprio nome sugere, né? Ele era um senhor que todo mundo conhecia na cidade. E ele morou por muitos tempos, morava assim em vários lugares, na quadra, mas ele ficava dormindo muito na praça. Então todo mundo queria referir a ele e falava o Zé da Praça. E aí pouco se tinha da identidade dele, tá? Ele não contava muito, algumas pessoas até acolhiam ele dormia num quartinho na casa, só que ele não se abria muito, inclusive ele não queria tomar banho no chuveiro, ele só tomava no rio, então era uma situação bem específica, assim, sabe? E aí o Zé da Praça, ele teve um ataque cardíaco, alguma coisa assim, e ele foi para o hospital e ficou internado. E aí a assistente social procurou o cartório e disse: olha, eu preciso fazer um registro de nascimento para ele não tem nada, nenhum documento, para manter ele internado no hospital, e também porque eu quero encaminhar, de repente, um benefício para ele, né, o LOAS. Aí eu falei assim: bom, vamos lá. Ele não podia comparecer no cartório, ele estava em coma, ele não tinha como indicar a sua própria identidade. Eu acho que ele também nem indicaria. Acho que ele não queria ter registro. Que legal essa história. E aí eu usei a requerente à assistente social e 2 testemunhas. E aí... E o nome? Exatamente. As testemunhas falavam assim: olha, ele é
sobrinho da prima da fulana que faleceu. Ele é tio de não sei quem que faleceu. Aí eu falei assim, bom, tem uma pessoa viva? Ah, tem a prima dele, mas a prima dele também tá acamada. Ela disse que é prima dele. Eu falei, bom, vou pegar o registro de nascimento da prima. A prima era Oliveira. Eu falei, bom, o nome dele é José? Não, ele disse que o nome dele é José e que ele tem tantos anos de idade. Na época, acho que era 50 e alguma coisa, 55, 56. Aí eu falei, bom, vamos lá, ele é o José de Oliveira. Já ficou Ele é o bom. José de Oliveira e ele nasceu em 1960 do sexo masculino. Eu vou colhi, né, fiz o termo das entrevistas e encaminhei para o juiz. Na época, o juiz encaminhou para o Ministério Público e o Ministério Público opinou pelo seguinte: ele é o José de Oliveira, ele nasceu dia 1º de janeiro de 1960 em Itaoca, do sexo masculino. Ponto. Só isso. O juiz acolheu, me mandou e eu fiz o registro de nascimento assim. Registro pai e Ele com data, com tudo. Que trancou de novo. incrível. Trancou. Tu fez o registro de nascimento só com as informações que vieram do fórum. Exatamente. Sem pai, sem avós, sem pai, sem avós. Ele fez um RG sem o nome dos pais, até porque, professor, o provimento ele é muito específico em relação a isso. Porque a paternidade, ela não pode ser simplesmente declarada. Então, eu vou fazer meu registro de nascimento e eu vou lá e eu vou declarar que eu sou filha do Silvio Santos. Isso aí é, eu também. Eu tenho que... A paternidade, ela tem que ser comprovada, né? Seja por presunção, por exemplo, apresentando uma DNV, né? No caso da maternidade, ou seja pela própria reconhecimento. Então, aquelas pessoas que precisam fazer seu registro de nascimento e têm os pais vivos, os pais comparecem para reconhecer o nascimento, para dar ciência, dar anuência sobre isso. Muito interessante. E aí você conseguiu um registro para ele, e aí a partir dali ele já conseguiu um benefício, já melhorou a questão da vida perante o Estado, né? Mas Na verdade, talvez ele nem quisesse esse registro, né? Porque essas pessoas normalmente não querem nada, né? Eu tive um cidadão que veio, eu trabalhava em Alegria, eu cruzei de manhã na estrada cedo e passei por um homem caminhando, um homem de pé descalço, sem camisa e com uma calça toda surrada. Não, e passei assim, olhei no interior, né? Estrada de chão, interior do Rio Grande do Sul. 1 hora e pouco depois ele chegou no cartório. E ele disse, eu vim aqui porque eu quero ser registrado. Mas, da onde, né? Comecei a conversar, não tinha, a história não fechava. E eu disse, mas como é que o senhor até hoje não teve registro, né? Ele devia ter, aparentemente, uma idade, assim, superior a 40 anos. Eu disse, não, eu sempre morei numa fazenda, dentro da fazenda, lá na casa do fazendeiro, prestando serviços. Sempre, lá no fundo, numa chácara, lá no fundo, e prestava serviço de pegar o gado, colher a soja. Nunca precisei desse documento, mas agora eu preciso. Olha que interessante, né? Muito difícil. Muito, muito, muito difícil, né? Muito difícil a situação, muito difícil. E também, você falou dos estrangeiros, né? Eu já tive casos também que a mulher, ela era argentina e o filho tinha nascido aqui no Brasil. Tinha uma certidão de nascimento de Tucunduva. E aí depois ela voltou para a Argentina e registrou de novo lá com outro nome. E trouxe aquele documento para o Brasil e traduziu para fazer a trasladação. E o pai era brasileiro. E aí ela já estava com 2 registros aqui. E eu descobri, no meio de um procedimento, ela trocou as certidões no balcão e eu peguei as 2 assim. Disse, não, minha amiga, como é que tu me faz isso? Não sei o quê. Então ela estava trabalhando já com 2 certidões de nascimento, alegando que o pai era brasileiro, e aí ela era filha de brasileiro, e no outro caso ela tinha nascido no Brasil. Daí encaminha para o Ministério Público. Então, fronteira é complicado, né? A gente aqui, por mais que não seja fronteira, né? Eu tenho o rio, né, que atravessa, mas o Rio Uruguai é largo, claro, mas o pessoal atravessa, não quer nem... E aí é muito delicado cuidar os registros de estrangeiro, né? Muito, muito comum acontecer lá e aqui, tem que cuidar. Tem que. Professor, por mais que pareça estranho, né? É assim, não vou ter o nome dos pais, é muito inseguro, mas é a forma que se tem
para regularizar a situação dessas pessoas, né? Uhum, é isso Não aí. tem muito. É a forma Né? que se tem, e o registrador está sempre ali com a dificuldade de não errar, né? Não errar. É muito, muito difícil, mas são as formas que o provimento permite. Mas Ah, ainda não chegamos no óbito, né? Que é o pior. Esse é o pior, né? Não. vamos, vamos chegar nele agora. Ah, tá. Esse é o pior de todos, eu acho. Vamos lá. Então, o registro de óbito, professor, a Lei 6.015, ela prevê o quê? Que ele pode ser registrado até também agora uma alteração legislativa bem boa, tanto no local do falecimento, quanto no local de domicílio do falecido. E qual é o prazo? O prazo é de 24 horas, assim, é de 24 horas, mas pode, né, em questões excepcionais, que na verdade quase é a regra, que quase ninguém leva 24 horas, no prazo do registro de nascimento, remete ao artigo 50, que são os 15 dias ou 3 meses para as localidades distantes, mais de 30 quilômetros do cartório. E aí, professor, se não registrar nesse prazo, que nós vamos fazer? A Lei 6.015, ela não traz e não tem um procedimento também, como existe no registro de nascimento, para a gente fazer esse registro tardio no cartório. Uhum. Porém, de maneira praticamente pacífica, em todos os códigos de normas, eles prevêem que a gente, fora desse prazo, a gente recebe esse pedido, né, e encaminha para o juiz. Alguns códigos de normas indicam encaminhar para o juiz corregedor permanente. Alguns códigos de normas indicam encaminhar para a vara de registros públicos com a audiência e manifestação do Ministério Público, né? Então, seria isso. A gente recebe esse registro fora do prazo e encaminha para a autorização judicial para poder fazer o registro de óbito. Essa alteração que você falou de registrar no local da residência, ela é uma alteração que a sociedade já exigia há muito tempo. Normalmente o interior tem menos condições no hospital. Então, o pai, o avô era internado no hospital, até um jovem num acidente, numa... Eu estou escutando. Eu estou escutando. Será que está sem áudio para os outros? Eu, eu tô. Se não, É verdade. só se abriu alguma... Vocês estão me escutando? Voltou? Voltou? Eu, Voltou? Você vocês estão me escutando, pessoal? vai perguntando aí que eu vou tentar achar meu AirPod. Espera aí. Tá, Voltou? obrigada. Tá, Voltou? Fa- Acho que agora voltou. 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 É, Então era um quem sabe problema. É isso aí. Era um problema essa questão de óbito, porque a pessoa morava no interior, adoecia, era levada à capital, lá ela morria, a família pegava o corpo, trazia para enterrar, na hora de enterrar, tem que fazer o registro antes de enterrar. Daí tinha que voltar à capital para fazer o registro de óbito. Olha o pepino que era para essas famílias. Era muito, muito difícil.
Daí acontecia de se fazer o registro sem o enterro sem o registro, isso gerava problemas. Aí essa alteração foi ótima. O segundo problema que tem, muitas vezes a família tem o cartão do benefício do INSS. E aí o familiar falece e a família segue sacando o benefício. E ainda chegam e ligam para o cartório. Viu? Não, assim, eu vou demorar um pouquinho para registrar pelo seguinte, tem umas contas para acertar da mãe, e aí eu ainda vou precisar mexer um pouco com a aposentadoria. Olha que absurdo, né? Olha que absurdo. Então, por isso que exatamente o procedimento acaba sendo judicial depois de um prazo. Porque a família acaba se aproveitando disso. Que, na verdade, muitos filhos têm o cartão do pai. A gente sabe a verdade como é que é. E ele, o pai e a mãe mora ali, e aí o cartão é sacado pelo filho e ele quer ainda pagar algumas continhas. Então, é outro problema que tem. E um outro problema que tem, né, na vida real, a que eu estou falando, né, a vida real, a vida prática. Outro problema que tem é a questão de alguns cemitérios não permitirem o enterro sem o registro. E isso não tem um controle tão claro. Eu me lembro que no interior é normal, enterra a pessoa e depois vem fazer o registro. Ok. Aí eu tive um caso de uma jovem que assumiu aqui, ela era procuradora do... Meu Deus, não recordo agora. Sei que ela mandou um ofício, dizendo que eu não podia mais, faz anos isso, deixar que fossem enterradas as pessoas sem registro. Mas como é que eu vou proibir de enterrar, né? Daí eu liguei lá para a procuradoria e perguntei, olha, desculpa, a doutora me mandou um ofício, né, dizendo que eu não deveria deixar o enterro acontecer sem o registro. É isso, o senhor tem que dar um jeito. Eu disse, mas como é que eu vou fazer isso? Porque eu sou só o registrador. Aí a moça, a estagiária, foi lá, voltou. A doutora disse para o senhor deixar uns dias alguém na porta do cemitério. Eu disse, claro! Pronto. Tá bom, tá bom. Eu falei, eu fiz um ofício de volta para ela, que não dava, não tinha como. Bom, e a última polêmica que tem é que na Lei 6015 ainda existe a possibilidade de enterrar sem o atestado de óbito, sem o registro de óbito, e comparecer no cartório para registrar o óbito sem atestado médico. Ainda tem essa hipótese lá. E aí, aqui tem muitos casos assim. Tinha os médicos cubanos trabalhando aqui, tá? Então, o médico cubano não tinha o CRM, aquele certificado, aquele número do médico, tipo OAB, porque não havia validação. Então, ele vinha trabalhar aqui, e aí os outros médicos, olha só, os outros médicos não gostavam muito, né, do médico cubano. Tá, então, mas o cubano fazia o trabalho dele, ele ia lá, visitava as famílias, tudo ok. Quando morria alguém que era paciente do médico cubano, o cubano não podia assinar o óbito. Não deixava, porque ele não era médico. Então tinha que chamar um outro médico. Daí o outro dizia assim, eu não vou assinar o óbito do cubano, do médico cubano. Aí não tinha. Daí o secretário de saúde da época descobriu que na lei de registros podia enterrar e depois ir lá com testemunhas. Aí mandava enterrar. E aí vinha o pessoal na segunda-feira. Não, nós viemos aqui registrar o óbito da mãe, porque ela foi atendida pelo médico cubano, mas o médico cubano não podia dar um atestado de óbito, nenhum médico quer dar um atestado de óbito, então nós enterramos. Eu comecei a ficar nervoso com aquilo, né? Porque eu tinha que entrevistar as pessoas para poder fazer o registro. Daí liguei para o secretário de saúde, disse, isso não está certo, hein? Não está certo. Não, porque a lei permite, se a lei permite, comecei a mandar tudo para o Ministério Público. Comecei a mandar. Mas eu tinha que entrevistar as pessoas. Daí era o caos, né? Aí a pessoa vinha lá, 2 pessoas, para testemunhar os últimos momentos do falecido. Tudo bem. Daí vamos lá, vou conversar com vocês, tá bom? Vou conversar separado, ok. Primeiro o senhor na minha sala. Então o senhor assistiu os últimos momentos e o velório? Sim, assisti. E como é que estava o velório? Tava bom, até tava bom. Registro como ele é. O registro civil como ele é, na prática, sabe? Na prática, sabe? Não era assim, era terrível. E aí, isso aconteceu com grande frequência, ainda tem até hoje essa possibilidade.
E era um problema que Sim. tinha em relação aos médicos cubanos, que eles não podiam assinar o atestado de óbito, e aí o secretário de saúde também não sabia o que fazer, e acabava, outros médicos não queriam assinar, o pessoal à noite levava o corpo no plantão, né, chegava no plantão, né, dá uma olhada, porque no plantão tinha um médico que poderia assinar, e aí o médico dizia, não, já está falecido, né? Já está falecido. Já está falecido, é. Quem é que cuida dessa área? É o médico cubano, né? Coitado, o cara trabalhando lá, ele não podia assinar. Então, isso é mais uma polêmica que tem. E eu tive uma cidade que eu trabalhei também, olha, registro civil, eu trabalhei em um monte de lugar. E aí, nas intervenções, nas designações, e aí também, o pai falecia domingo, velavam em casa, tudo ok, enterrava o pai. Segunda-feira a família vinha, viemos registrar o óbito do pai. Tá, e o atestado de óbito do médico? Não tem. Como não tem? Doutor, o médico veio uma vez por semana aqui na cidade, né? E agora ele veio, ele tinha ido embora e o pai morreu. Olha, como é que tu vai, né, lidar com isso? Daí tudo eu sempre encaminhava ao Ministério Público para apurar, porque eu sempre tinha medo de um crime, né? Mas tá previsto na norma. Então, assim, o óbito, ele é mega polêmico, né? Sem atestado de óbito, questão de enterro sem o registro posterior ao enterro, questão de Tem a benefício. perda de contravenção, né? Nossa, é violento. O óbito é o calcanhar do registrador civil, é o calcanhar dele. E aí, quando vem no óbito e diz assim, não, o pai morreu, né, tá. Daí não vem a mulher no cartório e diz assim, eu vim registrar o óbito do meu companheiro. Seu companheiro. Tá, eu quero registrar. Tá bom, tudo bem. E daí, já acontece a história, né? E daí ela tá ali encaminhando, disse, aguarda um pouquinho só que a gente vai encaminhar aqui. Daí vem os filhos dele, filhos do primeiro casamento. Viemos registrar o óbito do pai, já trouxeram os documentos? Sim, eu digo. A companheira dele já esteve aqui. E aí o filho diz assim, companheira? Que companheira? Digo, não, veio aqui a companheira registrar o óbito do seu pai. Não, aquela era a cuidadora dele. Cuidadora, não era companheira, não. E aí? Ela é companheira ou não é companheira? Como o óbito né? O óbito é incrível, né? Capricha nessa aula de óbito, Tati. Capricha nessa aula de óbito, né? Não. É porque, assim, não é simplesmente, né, declarar. Inclusive, essa situação que você mencionou de não apresentar o atestado de óbito nos dias de hoje, ela é completamente novidade para mim, assim, porque o que eu observo para registro que é realizado muitos anos depois, que depois eu vou tratar o registro de óbito, não existiu, nunca registrou, compareceu 10 anos no cartório depois, eu acho que ok, as duas testemunhas são viáveis. Agora, hoje em dia, sem atestado de óbito, é muito. Temos que tomar cuidado porque a gente tem que saber a idade que ele tem, a gente tem que saber exatamente a causa da morte, né? E, inclusive, todas essas situações, elas são encaminhadas para o IBGE, isso serve de censo, né? Então, para as políticas públicas, enfim, a gente tem que tomar um cuidado, abrir o olho para essas situações. O Jeremir escreveu ali, perfeito, Jeremir. O óbito literalmente é o fim, né? É o fim. É o fim. É para acabar com a carreira do registrador. Né? Mas no interior isso é comum, porque no meu caso, interior, eu tenho cidade, aqui a minha cidade ela é bem ativa, né? Mas assim, tu sai um pouquinho para o lado, às vezes 40 quilômetros, que é a estrada de chão, tu chega num municípiozinho de 3 mil habitantes, às vezes o médico vem ali uma vez por semana, duas, sabe? No hospital não funciona bem, então é bem difícil a situação dos óbitos. Mas bem difícil. Que mais? Como é que estamos? Então vamos lá, vamos chegar no ponto polêmico. Será que é possível registrar o nascimento sem autorização judicial pós-morte? Nunca fizeram registro de nascimento do cidadão, nunca fizeram registro de casamento do cidadão e eu estou precisando, para fins de cidadania, para fins de benefício no INSS, descobrir que não existe o registro. Eu posso fazer isso depois da morte de um dos cônjuges ou depois da morte desse registrado? Então, quanto ao casamento, professor, assim, não há muita discussão. Porque, primeiro, não existe uma previsão legal de possibilidade de um registro
tardio, como existe para o óbito e como existe para o nascimento. Além disso, a gente sabe que para haver a declaração do casamento, tem que ver aquela manifestação dos nubentes, livre, espontânea, que desejam casar. Se não ocorreu isso em vida, como é que nós vamos fazer diretamente no cartório? Então, não teria como. A pessoa tem que buscar a via judicial para requerer. E isso, inclusive, acontece para aquelas pessoas que a doutrina chama, ela denomina de estado de posse de casados. Realmente acontece. As pessoas elas fizeram um registro de casamento, fizeram um casamento religioso e acreditaram na ingenuidade que estavam casadas, nunca regularizaram o casamento civil. E aí, especialmente na época que a união estável ela não tinha o direito sucessório equiparado ao casamento, era mais interessante ter o registro de casamento civil. E aí o cônjuge sobrevivente ele buscava via judicial para autorizar esse casamento tardio, né, pós-morte. E aí, em algumas situações, sim, houve o deferimento e pôde se lavrar. Inclusive, tem até uma situação bem curiosa a respeito disso, que alguns países permitem o casamento póstumo. O Código Civil francês, ele prevê expressamente a possibilidade, com alguns requisitos legais, da gente realizar o casamento póstumo, professor. Poxa, que legal isso aí, hein? Que incrível, né? Com a prova toda de que houve a posse de casado, claro. Exatamente. Eles utilizam muito para aqueles casos dos homens que vão para a guerra, e aí as esposas ficam, às vezes, grávidas, com filho, e aí elas fazem o registro de casamento póstumo. Está previsto. Muito bom, muito interessante, hein? Muito interessante mesmo, né? Muito legal. Eu tenho visto aí as escrituras de união estável pós-morte, né? Mas isso eu nem vou comentar agora, vou deixar para comentar depois. Outra live. Outra live para isso, outra live. E aí temos a situação, então, do registro de nascimento. E aí, qual é a situação? Bom, o provimento 28 e a Lei 6.015, ela trata da possibilidade da gente fazer o registro tardio, seguindo o procedimento. Mas ela não traz de forma expressa que é possível fazer para um registrado já falecido. E aí, professor, nós temos algumas decisões aqui da Corregedoria, da Conselho Superior da Magistratura aqui de São Paulo, e também temos do STJ, que já foi consolidado nesse sentido. Existe uma decisão antiga, permitindo aqui do Conselho Superior, dizendo, é possível fazer pela via administrativa, deferiu e foi encaminhado, e até uma bem recente que não foi deferida, porque houve uma dúvida quanto à nacionalidade do registrado, mas no bojo da decisão, ele justamente trazia isso, que é possível sim, que o provimento 28 ele é válido, tanto para registrados vivos, quanto para registrados falecidos. Então, a gente pode encaminhar na via administrativa, e se a gente tiver qualquer dúvida ou suspeitar de fraude, a gente encaminha para o juiz, conforme indica o provimento. Muito bom, muito bem. Um registro pós-morte, então. Não é uma coisa muito simples, né? É uma coisa... Mas dá para acontecer. Muito legal. Inclusive, na decisão do STJ, ele traz também, assim, de forma expressa. É possível, sim, porque, primeiro, não fere o ordenamento jurídico, e, segundo, porque não causaria, não acarreteria mais prejuízos a terceiros. Então, é possível fazer na via administrativa, sim. Muito interessante, muito interessante. Eu não tive nenhum caso desses, assim, né? Pós-morte, mas eu estou tentando relembrar alguma coisa que alguém me falou sobre isso, na prática, por que queriam registrar pós-morte um nascimento, por exemplo, né? O casamento até eu entendo. Muito normal para a cidadania, né? O pessoal começa a fazer essa ligação toda, né? Eu tenho o caso agora de uma amiga que está procurando documentos para encaminhar a cidadania italiana, e ela consegue ir até uma parte, e chega nessa parte, só tem os documentos da Mitra, não tem mais do cartório, né? Estava tudo na igreja, né? E daí tem aquela questão que a gente até comentou na outra live, né? Que a gente pode, por exemplo, fazer um registro, ou fazer uma retificação de registro baseado com a certidão de batismo, somente quando essa certidão de batismo for anterior a 1888, quando não havia ainda a obrigatoriedade do registro civil. Para isso, ela carece de fé pública.
Pessoal pedindo ali para você postar depois na plataforma a decisão, né? Agora, quando você grava a aula, já posta a decisão lá do STJ. Se quiser postar na comunidade secreta antes o pessoal ter, também pode. Alguém pediu ali, faz uma live de retificação. Já fizemos a live. Semana passada foi 1 hora só sobre retificações. Vai lá no meu IGTV, você vai ter ela lá. Se você é minha aluna, vai na plataforma, lá na aba Café com Registro, tem lá por data, olha a data da quinta-feira passada, tá lá a live para você assistir também. Tá tudo organizado a nossa vida, né? E aí, professor, nós temos então para fechar com chave de ouro a questão do óbito. A pessoa tem um registro de nascimento, ou às vezes também não tem, e não foi feito o registro de óbito. Até teve um caso, professor, que semana passada uma colega minha me ligou e a gente conversou, a gente vive, eu ligo para ela, ela liga para mim, e ela trouxe essa situação. Foi feito, uma pessoa faleceu, foi um homicídio, inclusive. A pessoa que estava encarregada por fazer o registro de óbito esqueceu, nunca fez. Essa pessoa faleceu e hoje se descobriu que não existe esse registro de óbito. Posso fazer diretamente no cartório? Bom, o que a gente tem? A Lei 6.015 e os códigos de normas, eles trazem o prazo, fora desse prazo, a autorização judicial. Além disso, a Lei 6.015 traz que a gente pode fazer o registro de óbito à vista do atestado do médico, né, atestado do óbito, ou duas testemunhas. E aí, no caso, eu falei assim, bom, mas tem a DO, a declaração de óbito? Falou, não tem. Na época tinha, sumiu, perderam. Liguei no IML, eles falaram que eles não têm mais esses dados no banco de dados, não tem mais esse óbito no banco de dados dele. Então, não é possível tirar uma segunda via. Eles não querem emitir uma certidão, também indicando. O que eu tenho é o boletim de ocorrência, que se tratava, né, de um homicídio. Aí eu falei assim, bom, o que a gente tem? A gente pode receber, você poderia receber esse pedido de óbito com duas testemunhas, baseado na Lei 6.015, incluir o boletim de ocorrência, veja se não tem uma certidão de sepultamento dessa pessoa, e aí encaminha para o juiz. Mas claro que a gente sempre tem que analisar cada caso concreto. Isso aí. Né, professor? Porque às vezes não tem documentos suficientes para isso. Inclusive, tem também uma decisão da Corregedoria aqui de São Paulo que trata exatamente disso. Que a moça ela quis registrar, a neta quis registrar o óbito do avô para fins de cidadania, não existiu o óbito. E aí o Ministério Público ele opinou pela negativa, não teria como fazer na forma administrativa, porque não tinha dados suficientes, por exemplo, como a causa da morte, e porque não tinha, ele entendia que deveria encaminhar para a via judicial para haver uma dilação probatória maior. E aí a corregedoria se manifestou, não, pode fazer o registro de óbito com os dados que tem, e mesmo que se encaminhar para as vias ordinárias, não vai se ter muito mais documentos para comprovar esse óbito, então pode registrar, não tem problema algum. Incrível, né? Olha, isso é uma matéria muito sensível, muito delicada, né? Esse registro tardio de óbito, né? Eu peço que você, lá nas aulas, agora no curso, mostre esse passo a passo, assim, porque a gente tem muitos advogados ali no curso que têm interesse em trabalhar nessa área. E aí seria bom, nessas aulas que você está montando agora, dizer como registrar um óbito tardio, procedimento, como fazer o casamento, porque eu percebo essa, vamos dizer assim, essa demanda, né, dos advogados que hoje são procurados e muitas vezes não têm todo o conhecimento, porque ele está em leis muito específicas, né? Então, peço que você faça lá nos blocos isso, né? Nem que grave um pouco a mais, vai lá, mas bota lá, assim, o guia definitivo do registro tardio, né? Vamos fazer um troço muito legal aí. Mas, olha, muito boa a conversa aqui. E para arrematar, posso arrematar? A última? Claro. Tem que estar quase fechando 1 hora já. Existe, professor, uma situação de registro de óbito tardio que está prevista em lei, que às vezes muitas pessoas até não têm conhecimento, que é a previsão dos registros de óbito das pessoas declaradas mortas ou desaparecidas no regime da ditadura, de setembro de 61 até 5 de outubro de 1988. Então, tem a lei
a Lei 9.140 de 95, tá? Ela traz essa previsão da gente fazer o registro de óbito para essas pessoas declaradas. E também tem a possibilidade, professor, da retificação administrativa da causa da morte. Por quê? Porque às vezes até encontravam, faziam o registro de óbito na época como causa natural, quando se sabe que não foi. Então, para essas pessoas que a gente sabe que tem aquela comissão, né, das pessoas desaparecidas nessa época, eles declararem, elas forem declaradas como mortas pelo regime da ditadura, elas podem alterar, retificar esse óbito para colocar como causa não natural, decorrente, até vou ler aqui como é que está escrito. Morte não natural violenta causada pelo Estado brasileiro no contexto de perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1985. Isso, professor, está previsto na Recomendação 7 e Resolução 02 de 2017 dessa comissão. E o CNJ, em pedido de providências, já se manifestou, dizendo que nós, registradores civis, devemos observar essas duas recomendações. Coloca isso também na plataforma para os alunos. Coloca lá para eles, que é muito bom isso aí. Muito bom, realmente. Sensacional. Muito bom. Isso eu realmente não conhecia, mas muito legal. Do óbito, na semana passada, nós até falamos quando querem retificar a profissão no óbito, né? Tudo isso, né? Muito legal, muito legal. Não, olha, que live. Que live, hein, minha amiga? Muito show, né? Muito show mesmo. Ali, a Letícia falando, como é que é? Show. A querida amiga Cris, né? Falar sobre a morte presumida no CCB, justificativa. Boa. Vamos fazer uma live disso aí também, a morte presumida. Há também isso como previsto nas aulas do curso. Isso, né? Eu acho muito interessante essa questão. Fica para outra live, mas só assim, o cara sai para comprar cigarro e nunca mais volta. Nunca mais volta, né? E aí? Vai se fazer a morte presumida, tá? A ausência, morte presumida. Mas quando é que ocorre o fim desse casamento? Em que momento que aquela mulher deixa de ser casada? Isso é interessante saber. Quando é que finalmente ocorre na decisão que vai dizer, ó, tu tá livre para casar de novo, já que ele não voltou, né? Isso aí, olha aí quantas pessoas falando do registro civil, olha que legal, né? É isso aí, pessoal. Agora a Tati vai gravar as aulas de registro civil e a Leti também gosta muito de civil, também vai ajudar. E a gente vai ter agora, a partir do dia 29, a nova turma. Claro, sempre falo, a turma que já está na plataforma ganha tudo. Você vai ganhar o combo do ano, né? Mas o pessoal que está chegando, o novo curso, já vai ter, então, esse módulo que vai ser pontos polêmicos do registro civil e o guia de retificações, o guia de registro tardio, né? Que a Tatiane está montando aí para nós, para ficar muito, muito, muito bacana. Tatiane, parabéns. Mais uma das descobertas do ano aí que eu tive na docência, né? Eu fico muito feliz de poder garimpar esses talentos que estavam aí ocultos, né? E a gente consegue achar e trazer. Vocês estão vendo hoje professores novos no mercado, que não existiam, que estavam aí em casa estudando e agora estão fazendo live, estão gravando aula. É muito legal esse momento mágico, assim. Obrigado por aceitar o desafio, né? Você sabe que é um desafio porque tem a audiência, tem o pessoal, muita gente na volta, são mais de 600 alunos hoje, imagino que vai entrar. E é um desafio você estar ali interagindo com isso. Você é jovem, parabéns por aceitar o desafio. Deixa uma mensagem para o pessoal aí que ainda está conosco. Obrigada, professora. A audiência do professor Salomão não é brincadeira, não. Não é 106 pessoas, 6h30 da manhã, gente. É só com o professor Salomão. Gente, muito obrigada pela paciência de escutar. Espero que todos tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida pode deixar direct, pode deixar pergunta lá na nossa comunidade secreta para quem for aluno. Quem não for aluno, conte conosco. Semana que vem, né, professor, nós temos o lançamento do curso. Isso aí. E é isso aí. Muito obrigada, professora. E até a próxima live. Legal, muito obrigado, Tati. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. O link está na minha bio. Tem aula gratuita semana que vem, 23, 24 e 25, comigo, ao vivo. Meus professores estarão juntos. E
Hoje à noite tem condomínio de lotes, aulão, link para quem é aluno e quem está inscrito no curso, gratuita, aulão. Lamana Paiva, Bernardo Chesi, a equipe de professores, vem participar aí, fica ligado porque se a gente gosta de alguma coisa, é que a gente gosta de ensinar e de dar conteúdo aí bom para os alunos. A gente está revolucionando o modo de ensinar nesse país. Obrigado a todos, com muito carinho, um ótimo dia. Tchau, tchau, até mais. Valeu.